É muito importante a criação desse fundo. Ele vem como vem a esperança também para os pescadores, que no momento de dificuldade, somente numa catástrofe, ele vem acudir aqueles que tanto precisam. Muitas coisas eu ouvi falar aqui sobre orçamento, mas eu acredito que dá para fazer esse fundo sem mexer em muita coisa. Mas para isso nós temos que ver alguns detalhes. Essa questão que muitas das vezes o meio ambiente multa empresas e mais empresas, que são os TACA, né? Termo de ajustamento de conduta, que dali pode ser direcionado uma porcentagem para fazer esse fundo. Nós temos as represas hidrelétricas em vários estados, principalmente o nosso, o estado do Amazonas, nós temos duas, né? Nós temos uma que fica em Rondônia, Santo Antônio, duas, melhor dizendo, em Jirau, e nós temos também Presidente Figueiredo. E com isso há uma perda do estoque pesqueiro. E uma coisa que o Estado distribui para os municípios são royalties. Isso porque que não uma fatia desse recurso não vem para formar esse fundo, para atender os pescadores, para poder reivindicar, para poder ampliar a atividade. Então nós precisamos aprofundar essa discussão, criar um fundo nacional como tem o Fundo do Meio Ambiente, para poder sustentar esse fundo. Nós temos aí uma entrada de peixe que vem do Chile, que vem do salmão, que vem da Noruega. Quanto é que poderiam contribuir através de uma porcentagemzinha nesses impostos? O manejo tem uma grande fuga de divisa que o governo ainda não conseguiu enxergar. Precisa-se ver o manejo como uma fonte de renda, onde tem um equilíbrio entre o homem e o meio ambiente. O manejo é uma salvação. E por que não o manejo ser um ciclo entre várias espécies? Não ser só o pirarucu, não ser só as espécies como o tambaqui, para a nossa região, mas botar a tartaruga, definir essa questão do jacaré. Já pensou se o pescador pudesse pescar de janeiro a março, de abril a julho, de julho a agosto, de agosto a dezembro, fazendo um ciclo onde ele possa ter rendas com essas espécies? Nós temos que ver a questão fronteira, que nós temos problemas sérios demais com a Colômbia, com o Peru, barcos e embarcações que pescam nossos recursos, entram no nosso município e não pagam um centavo. Isso poderia ter uma fiscalização, isso poderia ter um controle, isso poderia gerar mais receita. Quantos peixes são vendidos de Rondônia para o Amazonas, que muitas vezes entram por embarcações, nem por estrada, e não tem nota fiscal? Isso é perda de divisa. Temos que ver também que, mediante uma catástrofe, como aconteceu lá em Minas Gerais, os pescadores perderam a atividade. Ele vai migrar para alguma outra atividade. Qual é essa atividade que o fundo pode acolher, pode dar para ele? Porque essa recuperação desse rio não é de 1 ano, não é de 5 anos, isso vai demorar anos até esse rio se recuperar. Mas nós temos também um fato lá no nosso estado, que era no Rio Amazonas, o Rio Madeira, onde a construção de Santo Antônio vem assoreando o rio cada vez mais. Para isso, o governo federal tem que pagar todo ano a dragagem para poder aprofundar, porque ele não está se tornando mais navegável. Nós temos o prejuízo da migração das espécies. Todo mundo sabe que peixe migra e migra para as cabeceiras de rios e ele tem que desovar. E hoje essa transposição em Santo Antônio não existe. É uma coisa vergonhosa, onde eles vão pegar o peixe com a mão e vão jogar dentro do rio. Não é um processo natural. Quanto é que Santo Antônio está pagando para 200 mil famílias que dependem do Rio Madeira, como compensação, como mitigação, como uma forma de pagar pelo prejuízo da perda do estoque pesqueiro? Nada. Quem viu o que aconteceu no Amazonas, o IBAMA tocando fogo e a população reagindo contra o IBAMA no Amazonas, muitos dali saíram da atividade da pesca, da agricultura, porque foi alagada a várzea, e foram para o garimpo. Se acabar com o garimpo, não tem a pesca, não tem a agricultura, ele vai fazer o que agora? Roubar, traficar, se prostituir. E Santo Antônio, que está ganhando bilhões produzindo energia para o sul do país
e nós não temos um bico de luz dessa hidrelétrica. Isso é um prejuízo irreparável. Na época, quando Santo Antônio queria o EIA-RIMA, homologar o EIA-RIMA, a presidente Dilma, e aqui não quero falar mal, ela simplesmente exonerou toda a diretoria do IBAMA de Rondônia e fizeram o EIA-RIMA por um paquistanês que só andou 1,5 km, e hoje, que era para ter previsionado que o EIA-RIMA é uma previsão do que iria acontecer, hoje é um fato. A perda do estoque pesqueiro, e Santo Antônio em geral não paga um centavo para o estado do Amazonas, para os pescadores. Nós temos que fazer o recadastramento para poder diminuir esses falsos pescadores. É isso que nós temos que fazer, que não foi feito até hoje. Piscicultor é pescador? Temos que questionar aqui, porque vai abrir também vários questionamentos. Qual é esse pescador? É o pescador artesanal? É o pescador de pesca esportiva? É o pescador industrial? Nós temos que saber qual é esse pescador também, para ficar bem claro, para não haver dúvida, para não deixar a vírgula nesse entendimento. Quem é que nós vamos realmente atender com fundo? Muito o governo investe em piscicultura, mas nós temos 1 milhão de pessoas sendo esquecidas, que não tem renda, que não tem crédito, que não consegue pegar dinheiro no banco e que são os pescadores artesanais. Temos que olhar como os artesanais, como se olha para a piscicultura e vingar de vez a atividade econômica como fonte de renda e sustento da sua família. Esse fundo é importante, é grandioso, temos que incentivá-lo para poder evitar problemas sérios que poderão vir a acontecer e os nossos pescadores não ter uma fonte de renda. E eu digo, isso tem que ficar bem claro, fortalecer a atividade econômica da pesca.